Paz do Senhor, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. E meu nome é Misael Fazanário. Quem vai estar dando esse devocional hoje serei eu. Eu separei uma palavra e meio que no meio, eu já tentei gravar isso algumas vezes, e no meio dessa gravação meio que Deus mudou, ele não mudou, mas se podou para um caminho mais específico essa palavra. Então eu espero que ela fale nos vossos corações, assim como falou no meu. Bom, a palavra que eu vou ler se encontra em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 até o versículo 9. Então diz assim a palavra do Senhor: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Bom, quando essa palavra é escrita, é o começo da perseguição contra os cristãos. E é um momento muito duro na vida de todos eles, eu imagino. É um momento de não saber o que fazer. A ansiedade bate porque eles não sabem como é o dia de amanhã. Eles têm que seguir o caminho deles, às vezes mesmo não entendendo aonde isso vai dar, aonde Deus quer chegar. E eu penso nesse momento dessa forma. Momentos de crise, estamos numa pandemia, não é recomendado que se saia de casa e não dá para entender. Não dá para entender essa situação, não dá para entender como Deus, a forma como Deus vai trabalhar nesse momento. O momento que a gente olha e a gente fica, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo? São várias notícias ruins e uma atrás da outra, e ainda vem essa pandemia que afasta todo mundo e a ansiedade bate porque muitas pessoas ficam ansiosas e não sabem o que fazer, não sabem o que lidar com isso. Muitas pessoas não são acostumadas a ficar dentro de casa durante tanto tempo, mas a gente entende que é um mal necessário, né? E nesses momentos eu acho que a forma como a gente olha para Deus muda um pouco. A gente às vezes começa a questionar, começa a se pensar, será que Deus está cuidando de mim? Eu acho que isso é tudo questão da nossa ansiedade. Nós seres humanos somos muito imediatistas, acho que assim se fala. Assim. Queremos as coisas de imediato, queremos as coisas agora e... Bom, o reino dos céus não funciona assim, Deus nunca funciona assim. Não é no nosso tempo, sim no tempo dele. E aceitar isso é muito difícil. Eu costumo dizer que para mim uma das palavras mais difíceis de toda a oração do Pai Nosso é que seja feita a sua vontade. Porque a vontade dele não é no meu tempo. E aceitar que alguma coisa não vai ser no tempo que eu quero, no tempo que eu preciso, que Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe do que eu preciso, pra mim é como seguir cego. Ou pelo menos era. Até que eu realmente fui entender o que Deus quer com isso. Muitas vezes eu tentei consertar coisas na minha vida, tentei ajudar amigos com conselhos, e eles já ouvi também de outras pessoas isso, que tentavam fazer coisas de todo jeito para consertar, para dar um jeito, e quando eles deixaram para lá aquilo, parece que as coisas se ajeitaram, as coisas se resolveram. E muitas vezes eu penso que é meio que Deus falando, olha, larga o controle, literalmente. Para quem mexe muito em televisão, ou então quem joga videogames, faz alguma coisa dessas coisas, quando você larga o controle, você não tem mais poder sobre aquilo, você não tem mais como mexer naquilo ou movimentar aquilo. E quando a gente larga o controle, Deus assume o controle dessas coisas, quando a gente deixa de ser tão ansioso e fala, olha, é melhor esperar porque Deus vai ter o melhor para mim. E muitas vezes a gente não tem essa atitude de vou esperar porque Deus tem mais. A gente fala, eu vou esperar porque eu não vejo mais saída, porque eu não vejo mais funcionamento para aquilo, eu não vejo como aquilo vai funcionar, eu não entendo mais isso, eu não consigo mais ver propósito no que eu estou fazendo. E aí nós largamos aquilo de lado e as coisas se ajeitam e a gente fala, nossa, foi só deixar de lado que as coisas resolveram se ajeitar? E não foi, era Deus falando, olha, relaxa, se acalma, não precisa se preocupar com isso, eu vou cuidar. Mas a gente se preocupar, tentar, mas as coisas dão errado. Fazer as coisas da nossa maneira sempre vai fazer com que
isso dê errado. E não é isso que Deus quer para nossa vida. Principalmente num momento como esse, um momento adverso, em que a ansiedade nos consome, porque muitas pessoas não sabem o que vão comer amanhã, e muitas pessoas não sabem o que vão fazer, mas uma coisa que eu sei é que nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência passa fome. Então Deus sempre promete que Ele vai suprir as suas necessidades. Não que você vá ter com fartura, mas que você vai ter o que comer, que Deus não vai deixar faltar as coisas na sua casa. E eu tenho muita convicção nisso. E eu espero que vocês também tenham. Esse momento é um dos momentos mais, não legais, mas os melhores momentos para exercitar a sua fé. Porque é isso que temos que fazer nesse momento, exercitar a fé, exercitar a confiança em Deus e ir mesmo sem entender. Quando eu estava fazendo essa palavra, e eu lembrei de um momento de um filme do Indiana Jones, que, cara, é um filme muito antigo e eu nem deveria ter assistido esse filme porque não é da minha época, mas é um momento em que ele tem que atravessar e parece que tem um penhasco gigantesco, e ele só vê o penhasco e ele tem que ter coragem, e quando ele vai pisar, tinha uma partezinha que era uma ponte. Ou seja, não era só penhasco, não tinha só a queda, tinha uma ponte. Eu acho que a nossa caminhada cristã às vezes é muito isso. Nós só vemos a queda, só vemos o precipício, mas não vemos que Jesus Cristo é a nossa ponte, que a gente deve ter confiança e atravessar. Se a palavra de Deus está dizendo, olha, segue por ali, você vê o caminho e fala, meu Deus, é impossível passar por aqui. Eu acho que a gente tem muito disso, de achar que as coisas são impossíveis, até mesmo para Deus. Somos muito limitantes quanto ao poder de Deus. A gente olha e fala, cara, tá, não vai dar. Isso daqui é impossível, essa situação é difícil de ser resolvida, mas não é, para Deus nada é impossível. Deus, acho que Ele olha muito pra gente e começa a rir. Porque a gente se desespera com coisas que são tão pequenas, às vezes com a amizade que perdemos, ou com um relacionamento que se acaba. E aí eu acho que Ele olha, não que não sejam preocupações válidas, para muitas pessoas podem ser preocupações válidas, mas eu acho que para Deus olha e fala, olha, você não sabe o que eu tenho na sua vida, você não sabe a preocupação que eu tenho com você. Eu conheço um amigo meu, que ele vai me matar depois disso, mas que ele ficava orando para que Deus não voltasse enquanto ele não casasse, e hoje ele tem uma família linda. Eu acho que ele ficava se preocupando tanto, que durante esse momento que ele se preocupava, nada aconteceu. E quando ele parou de se preocupar com isso, eu acho que aí Deus abençoou ele para mostrar que é da maneira como ele quer, da maneira como Deus faz e não como a gente planeja. Nossos planejamentos são falhos, a nossa ansiedade vai nos atrapalhar o tempo inteiro. E é difícil controlar a ansiedade. Cara, chega a ser um sentimento insuportável que temos às vezes. Um sentimento que parece que pega aqui, sufoca, aperta o seu coração, e chega uma angústia e é uma dor tremenda. E olhar para esse sentimento e dizer, olha, eu não acho que eu vou conseguir. É normal olhar para esse sentimento que você tem de ansiedade e dizer, meu Deus, o que está acontecendo é normal, mas entenda uma coisa, Deus não te abandonou nesse momento. Deus está. É porque a gente costuma mais ver a mão de Deus em momentos difíceis, mas em momentos difíceis, tanto quanto nos momentos mais fáceis, Deus está com a gente. É comum a gente olhar um problema e só enxergar o problema e não ver a oportunidade, porque depois que esse problema passa, depois que toda a tempestade passa, lá na frente acontece uma coisa maravilhosa nas nossas vidas e nós não percebemos que tem a ver com o problema que aconteceu lá atrás. Uma coisa que é engraçada até mesmo de se falar, que é a maneira como Deus escreve a nossa história a partir de problemas, de momentos difíceis, de coisas que a gente nem imaginava que era possível. E Deus olha pra gente e fala, olha, tá vendo esse momento, essa coisa que você está, esse momento pequeno que você está passando, que você está vendo uma dificuldade tremenda, que você não vê saída, eu vejo, porque eu não vejo com os seus olhos. Eu não vejo com olhos naturais, eu não vejo com olhos normais, eu vejo com os olhos espirituais. Eu vejo uma saída para você, essa saída vai ser muito melhor do que qualquer outra saída que você enxergou, qualquer outro tipo de problema. Não estou dizendo para você ignorar os seus problemas, ou então parar de tentar e entregar, não, só entrega na mão do Senhor e relaxa. Não, muito pelo contrário. As preocupações são válidas, as coisas que temos que nos preocupar, realmente temos que nos preocupar, temos que ter preocupações, mas
não podemos deixar que essas preocupações nos consumam, nos façam querer desistir, ou nos façam querer parar de tentar. É uma coisa que acontece até mesmo quando a gente é cristão, porque às vezes nós falamos do amor de Deus para outras pessoas, e pessoas próximas a nós, e essas pessoas não aceitam, simplesmente não estão nem aí. Não ligam para o que a gente fala, e pelo menos é o nosso pensamento naquele momento. E quantas vezes eu já não pensei assim, caraca, essa pessoa não ligou para nada do que eu falei, e mais lá na frente aquela pessoa veio e falou, olha, o que você falou realmente foi importante. Quantidade de vezes que eu falei coisas que eu pensei, nossa, isso daqui é muito vergonhoso de falar, por que eu tô falando isso? E depois de um tempo a pessoa veio falar com a amizade, porque você falou aquilo, eu tomei essa atitude, blá blá blá. E eu fiquei, caraca, se eu não tivesse falado aquilo, talvez aquela pessoa não teria tomado aquela atitude. Talvez hoje, se eu não tivesse ligado essa câmera e tentado diversas vezes gravar, porque não foi apenas uma vez que eu tentei muitas vezes até. Eu olhava pra câmera e falava, nossa, isso daqui tá horrível, por que eu tô fazendo isso? Até que Deus veio, modificou a palavra, falou comigo um pouco mais, ministrou comigo através de canções, e eu só posso dizer que foi maravilhoso o que Deus falou comigo. Né? Nesse momento, acho que a canção que mais falou comigo, muito provavelmente a canção que vocês vão ouvir no final, é a canção do Thales Roberto, que é Mesmo Sem Entender. Porque é muito difícil fazer as coisas mesmo sem entender. Eu sou uma pessoa muito questionadora, e minha mãe fala isso demais também. Ela deve estar vendo isso daí, ela vai concordar com tudo que eu tô falando. Mas eu sou questionador, eu pergunto, mas por que eu tenho que fazer isso? Por quê? E aí eu sirvo um Deus que eu não posso, que eu tenho que obedecer e não perguntar o porquê das coisas. É muito difícil. Mas essa canção já me salvou tantas vezes, de várias vezes que eu fiquei ansioso por algo que, mesmo sem entender, essa canção falou maravilhosamente no meu coração. E essa palavra hoje também fala, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque em um momento como esse, é difícil não ficar ansioso, é difícil não pensar nos problemas. Porém, o amor de Deus não mudou, o cuidado de Deus não mudou, o trato de Deus com você não mudou e nem vai mudar. A forma como Deus fala com você não mudou e nem vai mudar. O nosso Deus não mudou e nem vai mudar. Então, em nome de Jesus, uma coisa que eu tenho para dizer é, mesmo sem entender, prossiga na caminhada cristã, continue sendo servo de Deus, e mesmo sem entender, eu tenho certeza, de um momento que você não vai entender, e nesse momento você vai lembrar da minha cara falando essas palavras para você, Deus vai te salvar dessa situação, mesmo que seja angustiante, mesmo que seja uma situação ao qual você não saiba e não tenha saída em mãos, Deus vai te salvar, porque é isso que Ele faz, Ele salva a gente. Ele muda as nossas vidas assim, salvando, fazendo com que nós, que olhamos para esse momento e falamos, isso daí não vai ser resolvido, não tem como, não dá, isso daí não. Ou para aquela pessoa que nós olhamos e falamos, nossa, essa pessoa não vai se converter, eu falei à toa do amor de Deus para ela, eu tenho certeza absoluta que hoje Deus vem falar para você que mesmo sem entender, Ele vai cumprir tudo. Até as promessas que Ele te fez antigamente, que você nem lembra mais, promessas ao qual você mesmo esqueceu, Deus vai cumprir. Seja uma promessa muito grande que pareça impossível, seja algo muito pequeno, ou seja algo que é pessoal, somente para você, que para as outras pessoas não tem importância, mas para você tem. Deus vai cumprir, Deus vai tratar isso na sua vida, em nome de Jesus. Foi até aqui que o Senhor me deu, então, bom, fiquem com a canção agora. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim.
Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não conheça os teus caminhos, eu confio. E Deus, por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não conheça os teus caminhos, eu confio. E Deus, por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem